Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, esse boletim é mais para comentar sobre o jogo, né? Sobre o jogo de ontem, que foi um absurdo, né? A arbitragem intervir tanto no resultado da partida. O Vasco ontem foi gigante, praticamente ganhou o jogo, cara, mas foi tomado. Mas antes, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. Galera, sobre o jogo de ontem foi um absurdo, galera. O Vasco foi gigante em campo, o Renato Gaúcho mexeu bem, né? E o Renato Gaúcho está de parabéns. O Vasco agora é outra cara, é outro time, é outra equipe, cara. Uma equipe que vai para cima, aguerrida, sabe aproveitar é, os ataques. Ontem, cara, o juiz impediu que o Vasco ganhasse aquele jogo. O juiz queria que o Vasco perdesse aquele jogo, que o Cruzeiro ganhasse. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. O Cruzeiro investiu muita grana na compra de jogadores, cerca de 500 milhões de dólares, de reais, que digo. E ontem o Vasco jogou contra o Cruzeiro e o juiz, cara. O Cruzeiro começou atacando ontem, como de praxe, né? O time joga dentro de casa, dando pressão. Aos 7 minutos fez o gol. É uma, praticamente ali eu considero tipo uma falha da zaga, aquele lançado, o lateral sozinho cabeceou para dentro da área e outro jogador faz o gol de cabeça. O Vasco levou 3 jogadores de cabeça. É, 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 é onde tem que acertar aí a zaga, porque o Vasco vem levando muitos gols de cabeça. Né? Mas você enfrentar um time como o Cruzeiro e um juiz, aí fica difícil, cara. O Vasco jogou muito ontem, foi gigante em campo, cara. Ontem o juiz deixou de dar 2 pênaltis a favor do Vasco, cara. Teve um lance lá ainda no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, que era para empatar se ele desse esse pênalti. O jogador empurrou, foi notório lá, cara. As câmeras mostram aí, né, na TV aí os lances. Um empurrão, o jogador não visou nem a bola, visou o Carlos Andrés Gomes, foi empurrado pelas costas lá, dentro da área, o juiz não dá o pênalti. Outro lance lá, o Robert Renan, dentro da área, foi puxado pelo braço, né, na disputa da bola ali. Ele impediu de Robert Renan chegar na bola e puxou. O Renan caiu dentro da área, o juiz é, nem sequer o VAR chamou o juiz, o VAR não foi consultado. Cara, isso é demais. O Vasco ontem foi garfado, cara. O Vasco jogou muito, como gigante. Então o Cruzeiro jogou até jogou um pouco mais do que o Vasco ontem, né, por precisar muito da vitória. Jogou um pouco mais ontem do que o Vasco até o tempo técnico. O tempo técnico, aos 28 minutos por aí, o Renato Gaúcho chamou a equipe, conversou, fez uma inversão, colocou Carlos Andreas Gomes para a direita e Nuno Moreira para a esquerda, e o Vasco foi para cima, melhorou bastante, cara. Foi para cima, o Andreas Gomes botou uma bola na trave, botou outro lance lá, o Tietchan deu um chute, o cara do Cruzeiro tirou em cima da linha, e o Vasco jogou muito melhor mesmo, depois do tempo técnico. E aí veio o segundo tempo. O Vasco voltou com os mesmos jogadores. Né? A única mudança ontem no time do Vasco foi a entrada do Cuiabano no lugar do Piton. Foi a única mudança, foi os mesmos jogadores que enfrentou o Palmeiras. É. O Vasco está de parabéns, porque o Vasco ontem ganhou do Palmeiras na quinta-feira, um dos candidatos ao título, e ontem era para ter saído com a vitória de lá se não fosse o juiz, em cima de outro candidato a título, que é o Cruzeiro. Né? Duas grandes equipes, o Vasco jogou muito bem, está de parabéns o Renato, está de parabéns a equipe, parabéns, são gigantes em campo, cara. O Vasco mudou totalmente a cara, o Vasco é outro time agora. Então, chega o segundo tempo, o Vasco foi para cima, o Vasco começou melhor, muito melhor do que o Cruzeiro, jogou muito mais do que o Cruzeiro até os 15 minutos, né? Porque aí o, o, o Vasco ficou sem um jogador. Então, quando foi aos 7 minutos, entre 6 e 7 minutos, o Calma Barra uma cabeceada lá, deu um cruzamento, né, um escanteio, Calma Barra empata o jogo. E quando foi aos 9 minutos, o Calma Barra faz outro gol, cara, o gol da virada. Aí a torcida explodiu, eu mesmo em casa fiquei alegre, pulei, graças ao time do Vasco, né, com o segundo gol, a virada.
É como diz o refrão, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. É isso. O Vasco em campo, prostrado em campo, jogando muito melhor do que o Cruzeiro. Estava amassando o Cruzeiro. Aí, quando estava 11-11, 11 jogadores contra 11 jogadores, o Vasco já estava amassando o Cruzeiro. É outra coisa, entendeu, cara? E por um lançamento lá na área, o Cruzeiro empata o jogo. E aí, cara, o Cruzeiro vai para cima. Aí, antes disso, aos 13 minutos, o Cauã Barro passou de, de herói para vilão, cara. O Cauã Barros fez o gol, empatou aos 6 minutos. O Cauã Barros fez outro gol de cabeça, virou aos 9 minutos. Mas aos 13 minutos, no lance lá, o Cauã Barros foi fazer uma falta, dar um totozinho lá no jogador do Cruzeiro e pisa no calcanhar do jogador. E aí, cara, o VAR foi chamado. E aí o Cauã Barros foi expulso mais uma vez. Foi expulso uma vez contra a Mulambada, aí contra o Flamengo. Do mesmo lance, mesmo esquema, mesmo jeito. Cara, o Cauã Barros é um bom jogador, está se destacando bem, mas de vez em quando ele faz uma bobeira, uma besteira dessa, cara. O Renato precisa conversar com ele, é um garoto, né? Ele virou os dois, o gol da virada foi dele, os dois gols, mas, cara, ele passou de herói para vilão. Aí o Vasco ficou sem um jogador aos 13 minutos, né? O Renato esperto já tirou o DVD, tirou o Carlos Andreas Gomes e colocou o Puma Rodrigues, tirou o Nuno Moreira e colocou o Piton para fortalecer as laterais e sair no contra-ataque. É isso. Foi o que o Renato fez. E o Cruzeiro foi para cima, com um jogador a mais. E além disso, o juiz também ajudando. E aí o Cruzeiro empata o jogo. E foi para cima, atacando, e o Vasco se defendendo e saindo no contra-ataque. Teve um momento lá, aí o Renato Gaúcho tirou o Hugo Moura e colocou o JP. O JP entrou bem, né? O Vasco, o Renato Gaúcho vai trabalhar mais esse jogador, esse garoto, entrou bem. Teve um lance lá que ele partiu, foi o lance do gol. Partiu lá no meio do campo, deu um passe maestral lá para o PH, e o PH, nesse lance, consegue o escanteio, e o escanteio é batido, e o Brenner, né? Um bate e rebate lá, Brenner faz o terceiro gol do Vasco, mais uma vez o Vasco na frente. E aí, cara, aí fica difícil você jogar contra um time como o Cruzeiro e o juiz a favor. E aí o Cruzeiro continuou pressionando, o Vasco se defendendo e saindo no contra-ataque. E aí, aos 49 minutos, o juiz deu 10 minutos de acréscimo. Brincadeira, cara, 10 minutos de acréscimo. Tá de brincadeira essa arbitragem brasileira, cara. Tá de brincadeira, 10 minutos de acréscimo. E aí o Cruzeiro foi para cima, mais um lance, mais uma bola cruzada na área. O Léo Jardim, um bom goleiro, defendeu muita bola. Só que, cara, ele não sai debaixo das traves. A bola atravessou a área todinha, o cara cabeceou. E o Cruzeiro empata aos 49 minutos do primeiro tempo. E o juiz acha pouco ainda no final do jogo, ainda dá mais um minuto. O juiz estava querendo que o Cruzeiro ganhasse esse jogo. Eu sei que terminou o jogo 3-3, né? Para mim foi uma vitória. O Vasco jogou muita bola, né? Enfrentar o Cruzeiro com menos um é difícil, ainda mais o juiz ajudando. O Pedrinho, no final do jogo, entrou no campo, o presidente do Vasco entrou no campo e foi uma confusão, rolou até spray de pimenta. O Pedrinho está de parabéns, o Pedrinho agora tem que ir à CBF e cobrar para mostrar, para a CBF divulgar, mostrar os lances e dizer que o Vasco foi prejudicado, que o juiz atrapalhou, o juiz tirou a vitória do Vasco, porque o Vasco saiu com a vitória de lá. Jogou muito, jogou bastante, mas felizmente a arbitragem brasileira mais uma vez intervir na vitória do Vasco, cara. É revoltante, eu estou muito revoltado. Hoje eu vou trabalhar com a camisa do Vasco da Gama, vestido de Vasco da Gama, porque está de parabéns o nosso time, é outra cara, mudou bastante. A chegada de Renato Gaúcho é um treinador vitorioso e com certeza, vai nos dar muita alegria, cara. O próximo jogo é contra o Fluminense. O Vasco tem que cobrar,
né, a ação da arbitragem brasileira para que não seja prejudicado outra vez contra o Fluminense e outros jogos futuramente. Tá ok, galera? Esse vídeo foi mais um desabafo, né? No modo que o Vasco jogou ontem, parabéns. E o modo que a atuação da arbitragem eu desabafo mais por isso, cara. Deixe seu like, se inscreva no canal, pessoal. Ajude o Vascaíno, ajude o canal a crescer. Deixe seu like para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos, pessoal. Tchau.